Minuto do Agro Entrevista, com Sérgio Mendes. Olá, bom dia. O Minuto do Agro Entrevista desta sexta-feira vai falar sobre o Abril Vermelho. O João Pedro Stedley, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, anunciou há pouco que haverá invasões de terra em todos os estados do Brasil no mês de abril. Fazendas de Pernambuco e da Bahia também já foram invadidas. O Stedley disse também que a reivindicação do MST é que sejam desapropriados o mais urgente possível os latifúndios improdutivos para resolver o problema das famílias acampadas e criar espaço para a produção de alimentos saudáveis. Criou-se aí uma instabilidade emocional e muita aflorada aí no campo, no meio rural do Brasil, e do Paraná não é diferente. Mediante esse cenário, eu convidei o Klaus Dias Kunen, gerente do Departamento Jurídico do Sistema FAEP-Senar Paraná, para trazer algumas informações para o produtor e para a sociedade, enfim, sobre o que é esse Abril Vermelho e como ele está se decorrendo e como o produtor pode fazer a sua prevenção de alguma situação que ele não esteja esperando ou que está iminente de acontecer. Olá, Klaus, bom dia, muito obrigado, viu, por atender nosso convite e vir aqui no Minuto do Agro Entrevista trazer as informações necessárias sobre esse assunto. Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes. Para nós é um prazer estar falando sobre esse tema, prazer estar passando as informações, né? Porque não é nada prazeroso tratar de um tema que traz insegurança jurídica para o homem do campo. Na realidade, para a sociedade de um modo geral, porque além das invasões rurais, nós temos visto recentemente algumas invasões nas áreas urbanas. Então, isso é um problema para a sociedade como um todo. O Abril Vermelho... Desculpe. Pois não. O Abril Vermelho? O Abril Vermelho, tecnicamente, ele é tido, né, como um mês das reivindicações, principalmente aí que o MST ele intitulou como sendo um mês que demanda essas invasões, essas ocupações para fins das ações deles enquanto reforma agrária, mas tudo isso fora dos termos da lei, né? Nós temos que deixar claro que invasão é crime, ocupações são criminosas e isso aí tem que ser combatido com todo rigor pela polícia. O Abril Vermelho, só para situalizar o ouvinte, ele acontece um movimento que relembra o massacre em Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996, quando 21 trabalhadores, 21 membros do MST foram mortos pela polícia militar, e de lá para cá criou-se esse mês como uma bandeira para eles. Agora, Klaus, como é que está o estado do Paraná com isso, hein? Você tem alguma informação sobre regiões que estão sensíveis a alguma invasão, onde há um movimento mais forte do MST? Olha, nós tivemos na semana retrasada uma reunião em Brasília, junto com a CNA, e praticamente estavam lá todos os secretários de segurança dos estados. Essa reunião deixou claro aí o momento atual, principalmente ações ocorrendo na Bahia, alguma coisa no Mato Grosso. Felizmente no estado do Paraná nós não tivemos nenhuma invasão propriamente dita, tivemos alguns movimentos, mas que foram debelados antes que as invasões ocorressem. Então isso é um trabalho, inclusive, que a gente tem que reconhecer, um trabalho efetivo que está sendo feito pela Polícia Militar do Estado do Paraná. O Coronel Hudson, atual secretário de Segurança, ele sempre esteve muito próximo da federação, inclusive nós desenvolvemos uma cartilha de segurança rural que foi transmitida para todos os produtores, isso está no site da federação, que traz uma série de orientações que os produtores eles têm que seguir, que auxiliam, né, de uma forma geral, no combate a esse tipo de atividade. E aqui faço importante destacar... Pois não, Sérgio? Não, pode continuar, por favor. Vamos lá. E aqui o que é mais importante destacar é que os produtores eles têm que criar uma rede. Nós estamos incitando eles nesse sentido, uma rede de proteção. E como isso acontece? Qualquer movimentação estranha que os produtores eles detectem, porque a gente sabe que a vida rural ela é um pouquinho diferente, né, da vida urbana, eles estão acostumados ali, entre eles se conhecem, então qualquer movimentação estranha que ocorra nas áreas rurais,
caminhões, ônibus, mesmo carros aí, alguns veículos que não são usuais ali na sua região, eles têm que encaminhar essas informações para a Polícia Militar, tá? Para o Conselho de Segurança do município. E vale destacar aqui que o governo do estado, nós temos o Disque Denúncia 181, que é um trabalho que está sendo, inclusive, incrementado, melhor dizendo, pela polícia, que hoje eles conseguem direcionar os tipos de ações, os tipos de denúncia. Então, as denúncias do meio rural, elas estão sendo selecionadas e estão sendo encaminhadas para um policiamento especializado no combate a esse tipo de ação. Agora, essa relação que você disse aí, né, foram especialistas aí que fizeram essa série de cuidados, né? O que mais você destacaria, por exemplo, na ocorrência de uma invasão, o Klaus? Vamos lá, então, como nós estamos ali tratando naquele documento que está, inclusive, também na página da federação, o primeiro momento e é importante o produtor ter toda a documentação atualizada da propriedade, tá? O próprio ITR, a questão do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, se é arrendatário, ele tem que ter esse contrato de arrendamento, então todos os documentos que demonstrem aí a propriedade, a titularidade e os aspectos que levam em consideração esse conceito. Também ele tem que estar verificando o entorno da propriedade, se as suas divisas estão sendo bem controladas e não existe nenhum tipo de cerca que foi rompida. Tá? Isso é uma ação anterior. No caso de uma ação e você ter a identificação de movimentação, é o chamado interdito proibitório, é uma medida legal que o produtor ele pode, através de um advogado, requerer que seja impedido, o juiz normalmente dá uma liminar, que impede a ocupação da propriedade, tá? Mas nós temos aí especificamente, como você bem falou, são ações muitas vezes rápidas e que daí já é uma ação concreta. Nesse aspecto, a gente sugere que os produtores eles tenham uma defesa imediata, mas a gente faz questão aqui de destacar o aspecto do controle da medida da força utilizada nessa ação, que é o desforço imediato. Tá? Então, tão logo isso esteja acontecendo, chamar a polícia e o próprio proprietário, né, o produtor rural, ele pode tomar as medidas de tentar debelar esta ação. Mas é isso que a gente sempre fala, que tem que ter muita cautela para que ele não seja depois incriminado por uma medida exacerbada. Então, esse controle a gente aí sempre pede, orienta os produtores que tomem isso com muita cautela, até por conta do risco da própria integridade. Nós aqui não queremos aí causar nenhum tipo de ataque aí para também invasores, no sentido de acontecer mortes eventualmente, que a gente sempre espera que isso não aconteça, mas também, principalmente, a integridade da vida do produtor rural e da família do produtor rural. Caso a propriedade invadida, desculpe, só completar, caso a propriedade tenha sido invadida e ele não tenha conseguido, por força do desforço imediato, retirar esses ocupantes, aí nós caímos nas ações daí de reintegração de posse, que ele vai ter que tomar a medida judicial realmente. Agora, um dos argumentos do pessoal do MST, e eu citei no início aqui, que o Stedley falou, com relação a latifúndios improdutivos. Isso fica meio vago, porque também tem como o produtor provar que ele tem, a propriedade dele é uma propriedade produtiva, não tem? Exatamente. Isso tem a ver com aqueles documentos que inicialmente a gente falou, tá? A própria questão do ITR e o CCIR, né? Que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Nesse documento nós vamos conseguir ali, o produtor vai conseguir demonstrar que ele está atingindo o grau de utilização da propriedade, que é a própria Constituição Federal prevê essa necessidade, que o produtor tem que explorar a propriedade com eficiência, mas aqui é um alerta e uma observação que eu faço. Mesmo que, eventualmente, o produtor não esteja atingindo esse grau de utilização com a eficiência que a Constituição prevê, isso não autoriza nenhum tipo de movimento a invadir a propriedade. Caso a propriedade não esteja atingindo a sua finalidade de utilização, existe uma questão legal
através do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para que essa propriedade seja desocupada, para que essa propriedade ela vá para o programa de reforma agrária, mas com aspectos legais, onde o produtor também terá o direito de fazer a sua contestação e demonstrar o porquê não estava atingindo aquele grau de utilização. Então, qualquer tipo de invasão, mesmo que ele fale em latifúndios improdutivos, isso demanda um processo justo e correto. Tá certo, então. Klaus Dias Cunha, alguma coisa mais para a gente orientar ao produtor que está vivendo essa instabilidade, essa insegurança nesse Abril Vermelho, não só no Abril Vermelho, mas agora pelos movimentos que a gente vê aí do MST, vai passar de abril, vai andar mais para frente ainda nos outros meses. O que daria para falar mais e que a Federação da Agricultura do Estado do Paraná e sindicatos rurais têm aí de ferramenta para ajudar o produtor? Eu acho que é importante destacar aqui um trabalho realizado ao longo desses últimos 4 anos pelo governo do Estado do Paraná. Nós temos que reconhecer, houve uma queda abrupta, né, nas invasões. Foram, inclusive o próprio governador Ratinho esteve agora na Expo Londrina, né, na exposição que está ocorrendo lá em Londrina, uma das maiores feiras aqui do Estado do Paraná, e deixou claro que ele determinou todo o esforço da Secretaria, da Polícia Militar para que isso não aconteça. Nós tivemos aí ao longo dos últimos 4 anos algo em torno de 103 reintegrações que foram realizadas pela polícia, reintegrações essas de forma bem tranquila, sem nenhum tipo de confronto. Então é o Estado cumprindo a parte dele de dar segurança e em casos que ocorreram as invasões, estão sendo reintegradas. Então acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que dar, a gente tem que dar a confiança necessária para que os órgãos públicos eles façam o papel deles, e eles têm desempenhado esse papel aí com muita prontidão, muita exatidão aqui no Estado do Paraná. Klaus, muito obrigado, viu, por participar com a gente hoje no Minuto Agro Entrevista desta sexta-feira, e um bom final de semana para você. Eu é que agradeço e estamos sempre à disposição aqui na Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Obrigado, então. Bom, você ouviu aqui o Klaus Dias Cunha, gerente do Departamento Jurídico do Sistema FAEP-Senar Paraná, falando sobre o Abril Vermelho, onde o MST comemora, o movimento faz desse mês aí um levante, né, de ocupações e provoca ocupações de terras, em razão de estar aí lembrando o movimento do massacre de Eldorado dos Carajás, lá no Pará, em 1996, e passou dali para frente ser um marco para o movimento sem terra. Bom, nós estamos aqui, trouxemos essas informações, só relembrando o que o Klaus disse. Você pode procurar o sindicato rural da sua cidade, o produtor, em caso de algum problema com relação à invasão ou um problema de vizinhança com na sua propriedade com o movimento, para se precaver e ter uma relação muito extensa, que o produtor, independente de ter um perigo de uma invasão, ele tem que estar consciente e ciente dessa relação de prevenção, de protetiva a ele mesmo, né? Bom, muito obrigado então a todos que estão até agora com a gente. Minuto do Agro Entrevista volta na próxima sexta-feira aqui na Pan News e na FM, na Pan FM. Até lá. Klaus, obrigado, viu? Não por isso. Grande abraço a todos vocês. Minuto do Agro Entrevista com Sérgio Mendes.